a gente também vai lá para a Europa, porque a China criticou, subiu o tom contra o governo de Donald Trump, porque está exigindo que a Venezuela rompa alianças com os rivais, porque a Venezuela também tem ali uma proximidade, né? Exporta petróleo para a China, para a Rússia, e aí com toda essa situação, os Estados Unidos falaram, opa, não quero mais contato, que vocês tenham contato com eles. Aí o Luca Bassani vai chegar com a gente ao vivo e vai trazer esses detalhes. Gente, olha aqui como o Luca tá. Vamos arrumar ele na tela. Isso, baixa a cabeça do Luca, vamos lá, vamos centralizar. Agora. Poxa, ele fez um negócio no cabelo, tá tão bonito, vocês não podem cortar o cabelo do Luca. Né, Luca Bassani? Conta pra gente, então, o que eles estão fazendo, e a China tá ficando brava, hein? Agora que tem cabelo tem que mostrar mesmo, né, Márcia? Mas a questão voltada à geopolítica de China e Estados Unidos parece ter se tensionado durante as últimas horas. Desde que Nicolás Maduro foi capturado e levado pelos Estados Unidos, os chineses pedem que ele seja devolvido ao seu país, restabelecido as suas funções, um discurso muito parecido ao tomado pelo Irã, Coreia do Norte e pela Rússia. Mas hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China ampliou seu tom, dizendo que a Venezuela tem sido vítima de atos de intimidação dos Estados Unidos. Utilizou essa palavra pela primeira vez e disse também que nenhum país pode forçar outros países, no caso os Estados Unidos, forçando a Venezuela a romper os seus laços econômicos e políticos com outras nações. Isso se dá por conta de Donald Trump ter dito que vai administrar o petróleo da Venezuela diretamente, está comandando, né, o país, por mais que Delcy Rodrigues seja o peão escolhido neste momento para ocupar essa função, e pedindo para que os interesses de países como Irã, China e Rússia não sejam mais atendidos neste momento em que os Estados Unidos devem ser tratados como prioritários. E isso, na visão da porta-voz e de muitas outras autoridades chinesas, acaba ferindo os interesses não só do governo chinês, mas de empresas chinesas, como a CEPAC, ou a Sinopec, ou a CNPC, que são petroleiras chinesas, que também têm concessões para explorar petróleo dentro da Venezuela, principalmente na bacia do Rio Orinoco, onde há grandes jazidas de petróleo e onde as empresas chinesas também atuam há muitos anos depois dessas concessões, explorando e até mesmo comprando o petróleo da PDVSA diretamente. O temor é que quando Donald Trump de fato assumiu o controle dessas reservas e novas empresas norte-americanas, além da Chevron, que sempre esteve lá, retornem ao território venezuelano, que a China seja prejudicada e não possa mais comprar parte importante do petróleo consumido e necessário para o seu país diariamente. Isso faz com que Pequim já busque novos fornecedores. É verdade que a produção da Venezuela está muito abaixo do que já foi um dia e não representa uma grande perda, mas os chineses também têm outros interesses estratégicos nessa região. Talvez, se pegarmos todo o continente sul-americano, seja o único país que seja aberto, né, ao capital chinês, russo e iraniano de forma tão explícita, e, portanto, eles fazem essa pressão aos Estados Unidos e esse pedido, né, sobem o tom. Acredito que isso não mudará, de fato, a posição de Donald Trump, as decisões que ele tomou em relação à Venezuela e tomará no futuro, mas a gente vê que a China também se sentiu ofendida em relação a tudo que aconteceu desde o último sábado até agora. A gente já volta a conversar. Luca Bassani ao vivo, 2h40. Quero ouvir o nosso especialista em relações internacionais, o Alexandre Pires. Quero ouvir o seguinte aqui, professor. A última agenda de Nicolás Maduro antes de ser levado pelo governo americano foi com um representante chinês lá na Venezuela. Olhando o histórico, lá nos anos 2000, 2001, e veio nessa retrospectiva aí, alguns acordos foram firmados com a China. Investimentos realizados na Venezuela, a construção de ferrovia, né? Enfim, e isso foi avançando. Esses acordos agora, com essa reação do governo americano, como vai ficar esse compromisso firmado entre Nicolás Maduro e os chineses, agora com essa incerteza de quem é de fato o representante legal? Bruno, nós estamos num momento ali que seria uma zona cinzenta do ponto de vista jurídico. Nós temos que lembrar que a Venezuela participa da nova Rota da Seda. Significa, então, que ela tem dívidas
não só investimentos, né? A Rota da Seda funciona por endividamento, então ela tem dívidas com os chineses. Existe também ali empresas chinesas no setor petrolífero em parceria e atuando na exploração do petróleo venezuelano. E claro, né, esses ativos são ativos chineses. Esses investimentos existem ali, essas dívidas existem ali. Né? Então, provavelmente isso vai ter que ser equacionado em algum momento. E, claro, pagamentos devidos à Rússia em razão de armamentos, tudo isso vai ter que ser equacionado. Por enquanto, né, quem responde por isso segue sendo o Estado venezuelano, ou seja, porque não há o que nós chamamos de uma ocupação militar. Né? Pela regra de ocupação internacional, se os Estados Unidos estivessem ocupados militarmente, eles teriam que responder por todas essas questões, inclusive pela segurança econômica, alimentar da população ocupada. Não é esse status, né? Existe ali como vocês colocaram já, uma certa guerra de narrativas de quem manda, mas por enquanto quem está devendo é a Venezuela. Por outro lado, os Estados Unidos estão cobrando o quê? Estão cobrando as sanções, e tentando evitar ali que elas sejam burladas. Então, de um lado tem as ações unilaterais dos Estados Unidos, usando a força econômica e militar, e depois nós vamos ver se do ponto de vista jurídico ou diplomático, China, Rússia e outros países como o Irã, que tem parcerias com a Venezuela, vão reivindicar ali algum tipo de indenização ou reparação.